Boa noite a todos os nossos amigos do Reflexões. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E vamos aqui para mais um bate-papo gostoso, amigo, nessa noite. Muito bem, nós fizemos aí 2 transmissões em homenagem ao nosso querido e saudoso professor Newton Gonçalves de Barros. Muita alegria de contar essas histórias do nosso professor Newton Gonçalves de Barros. É importante que vocês saibam que uma jovem esteve aí na nossa página e fez questão de falar sobre Newton Benetton. E quem foi Newton Benetton em Cachoeira Paulista? E eu fui lá, encontrei, e muito obrigado, se não me falha a memória, foi Marílvia que nos deu essa informação. Grande Ronaldo entrou apitando para chuchu aí. Vê se melhorou. Parou na hora. Parou na hora, isso aí. Um grande boa noite, senhor Ronaldo. Boa noite a todos, muita paz, saúde e gratidão mais uma vez por estarmos aqui nesse reencontro. Vamos ver se agora o som melhora aí para você também. Não, já melhorou, já está legal. Porque é um problema entra, de contato. Tá alto. Hein? Quando entra, o som está alto, eu tenho que ir diminuindo aos poucos, entendeu? Ele entrou como um curto, entendeu? Como isso mesmo. 2 fios encostando. Aí você regulou aí, sumiu. Bom, muito bem, vamos lá. O Newton Benetton, aqui a Marílvia, se não me falha a memória, se referiu, é o homem, Geraldo, que faz o projeto da estação de Cachoeira Paulista. E é Newton, N-E-W-T-O-N, igual ao professor Newton, e faz lá o projeto da estação de Cachoeira Paulista. A estação de Cachoeira Paulista hoje é um marco histórico que é um caco. Nem as portas ficaram. Depredaram tudo. E aquela estação, ela segurava na Revolução de 32, ela era que recebia o material para aprovisionar os rebeldes. E a ponte de Cachoeira Paulista chegou a ser dinamitada para cortar o contato dos paulistas com o Rio de Janeiro. Então é realmente maravilhoso que a gente aprenda sobre isso, que a gente olhe sobre isso e que verifique o quanto a nossa história é maravilhosa. Em frente à estação de Cachoeira Paulista, ficava a cooperativa de leite. Então, todos os criadores da região que extraíam o leite, ele era coletado, levado para a cooperativa e dali encaminhado para ser tratado em outros locais, para que nós tivéssemos a manteiga de Cachoeira Paulista, o queijo, etc. Todo esse trabalho que o trem criou, ele acabou. Ele se extinguiu. E o brasileiro é educado a ter que cada vez mais se reinventar. Eu ontem cheguei a comentar com vocês sobre o indivíduo que faz a caneta dos imperadores lá na Alemanha. A família faz as canetas há 120, 130 anos.
O Rio de Janeiro hoje, se nós olharmos, eu acho que antigo ali no centro, funcionando, eu acho que nós só temos a Confeitaria Colombo, nós temos o Talco Granado, e, gente, ali da Avenida Rio Branco praticamente não sobrou nada. Tudo foi destruído. Da hoje Presidente Vargas também. A Rua de São Pedro, a Rua Direita, foi tudo para o ralo. Nós não temos o hábito de manter a nossa história. Não é uma característica do povo brasileiro. Olhem que a Rio Branco é novíssima. Ali ficava o Convento do Carmo. Ali ficava o Morro do Castelo. Foi tudo destruído. Nós temos lá a Esplanada do Castelo. Getúlio Vargas faz aquelas obras faraônicas para a época. Depois vem Juscelino, pouco tempo depois, e leva tudo para Brasília. Quer dizer, Getúlio se esforça a fazer ali o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda. São prédios lindos até hoje. E, de repente, foi tudo para Brasília. Nós tínhamos ali o Bolo de Noiva, que era o prédio do Ministério da Agricultura, belíssimo. Eu tive a oportunidade de visitá-lo com o nosso grande amigo Ivan Matos. E o Bolo de Noiva foi pro ralo. Foi embora. Uma cúpula semelhante à do Municipal foi pro ralo. Eu não sei o que se passa na cabeça de certos dirigentes. O indivíduo destrói um patrimônio belíssimo com a maior naturalidade. Vocês pegam a Rio Branco, em 100 anos, as suas modificações. Porque quando você faz como Lacerda, que cria aquele aterro do Flamengo, com Burle Marx, e faz aquela obra maravilhosa com Oscar Niemeyer, faz aquela obra maravilhosa, ele ali praticamente não destruiu nada. Podia até hoje ser acusado de crime ambiental porque aterrou a Baía de Guanabara. Podia até ser. Mas deixou um legado maravilhoso. E nada destruiu. O centro do Rio... Primeiro, o centro do Rio de Janeiro mudou o nome de suas ruas. Aí você está estudando história, você quer saber a rua tal, aí já não é mais aquela rua. Aí você tem que pesquisar para saber quantas modificações o nome daquela rua sofreu. Uma cidade histórica não pode se dar o luxo de trocar nomezinho. Vou repetir, chato isso. Uma cidade histórica como o Rio de Janeiro não pode se dar o luxo de ficar tocando nomezinho de rua. Ah, porque fulano foi isso, Beltrano foi aquilo e tal. Hoje eu passei aqui em Nova Iguaçu, nem tinha me ligado. Aí passei lá na escola Presidente Costa e Silva. Ela agora é Abdias Nascimento. Quer dizer, será que a comunidade queria trocar o nome do Costa e Silva? Eu tenho, lógico, minhas restrições quanto ao regime militar, mas a simples troca de nome nada significa. Vai trocar por quê? Porque ele foi militar? Isso não é motivo para trocar. E tem que ter uma consulta popular. Vejam só a importância da consulta popular. Ela se chama plebiscito.
Plebiscito literalmente é consulta à plebe. Literalmente. Você está consultando os plebeus. Você está consultando o povão, que é o que tem que acontecer. Nós estamos muito acostumados a alguém galgar o poder, chega no topo e de lá de cima começa a ter ideias lindas e maravilhosas e começa a colocá-las em prática sem discussão. Complicado, gente. Vocês vão a Brasília, por exemplo, não estou falando mal de Juscelino Kubitschek, não estou falando mal de Brasília, eu estou estabelecendo um fato. Você chega em Brasília e conhece o candango. O que era o candango? O candango é o cara que foi para lá trabalhar. Ah, estão construindo Brasília, estão precisando de empregados e tal. E o cara foi na ilusão do trabalho e ganha dinheiro. Eu conheci as cidades satélites de Brasília, graças ao professor Nilton Gonçalves de Barros. Eu conheci aquelas cidades nos anos 60, com esgoto a céu aberto, com hotéis de madeira, Tabatinga e outras. Vocês não imaginam o que era aquilo. Hoje não, hoje você tem uma estrutura, o dinheiro chegou, o capital chegou e tal. Você não imagina o que aquele pessoal ralou. Não se faz nada sem programação. Não se faz nada sem consulta. O povo tem e deve ser, tem que ser e deve ser consultado sempre. Toda vez que eu vou usar um termo aqui com vocês, eu vou à internet. Eu consulto os dicionários. Eu verifico a pronúncia do termo. Perfeito. Eu não venho aqui inventar vocábulo para vocês, nem falar o que eu acho. Eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa anterior. Para eu poder, quando falar para vocês, usar aquela expressão, vocês saberem que eu pesquisei a expressão. Tá? É uma responsabilidade inerente à ética. Ética é exatamente você estabelecer um padrão de comportamento com relação ao seu semelhante. E o seu semelhante pode e deve criticá-lo quando discordar. E eu tenho que estar pronto para a discussão. Não tem a menor dúvida. Muito bem, é uma honra aí. Nossa Cristina Gama está aí conosco, grande abraço. Professora Leila Marina de novo conosco, grande honra, mais uma vez. Então, tem que conversar um dia para que a professora Leila possa estar conosco. Tá, Leila? Entraremos em contato com certeza. Então, há um compromisso ético que nós temos que estabelecer para podermos fazer um trabalho. Quando o professor entra em uma sala de aula, a via é de mão dupla. O aluno ensina muito a você e você leva o aluno ao raciocínio também. É uma via de mão dupla. Não é um grande sábio falando, sábio tudo, explana tudo, e o outro ali embevecido, escutando. Essa escola em que um fala e os outros ficam ali andando atrás, só prestando atenção, historicamente é a escola dos peripatéticos. Peripatéticos. Peri, né? Em torno, patéticos.
quer dizer, chega a ser depreciativo. Os discípulos que andavam em torno de Sócrates. Importante que a gente faça essas observações. Até porque, quando você está evoluindo em conhecimentos, você tem uma turma que vibra contra. Ela está crente que sabe alguma coisa, etc., e vai na contramão. Eu acho muito interessante porque a pessoa desconhece. E a gente vai lá na internet e descobre o que é o termo ignorante. Quando você fala do ignorante, você não está ofendendo ninguém. Você está simplesmente dizendo que ele ignora. Ele não tem conhecimento. E como tal, por não ter conhecimento, fica difícil a troca de informações. Fica difícil. Paulinho. Oi. Você falava aí sobre os prédios antigos e que não é prática de mantermos, pelo menos alguns, historicamente falando, de pé e tratados e conservados. Eu fico pensando aqui, por exemplo, você estava falando, me veio logo a Igreja da Candelária. Ela é nova, muito nova. Muito nova, muito nova. E está lá de pé. Por quê? Seria porque pertence a uma denominação religiosa, ela ainda está de pé, e tantos outros, possivelmente da mesma época que ela, já nem existem mais. Aí fica a dúvida. Não estou aqui querendo entrar no médio de discussão religiosa. Eu quero saber por que ela está aí, e os outros, que têm alguns contextos históricos que já foram totalmente esquecidos, demolidos já ao longo do tempo, nem existem mais. Mas ela está lá, firme, que é uma beleza, é histórico, e está aí, tem que estar de pé mesmo e tratado. Nem sei como é que está, porque agora com a pandemia nem sei como está o prédio, como está a igreja, mas está ali, ó. De 1590, pelo menos 1590. Está aqui. O início, não aquela beleza que está lá, né? Sim, o início dela. Perfeito. Agora, vamos observar o seguinte. A Igreja da Candelária, como toda igreja deve se postar, sim, ela está com as suas portas de frente para o mar. O mar estava ali, na porta da igreja. O que vocês têm para frente é o aterro. Não o do Flamengo. O aterro primeiro que foi feito. Com a derrubada ali do Morro do Castelo e tudo, aquele espaço foi aterrado. Aí vamos lá, comparação simples. A Igreja da Candelária ali está. Linda, bela, foi ampliada, tudo certo. Todas as outras que se encontravam no caminho da Avenida Presidente Vargas, todas aquelas que foram destruídas no Bota Abaixo. Entrem na internet e digitem lá, Bota Abaixo, do prefeito Pereira Passos. A igreja de São Pedro foi pro ralo. De vez em quando alguém me manda uma foto da igreja de São Pedro. A rua de São Pedro foi pro ralo e a igreja de São Pedro foi junto. A rua e a igreja. Porque para fazer uma avenida daquele tamanho, imaginem o que eu derrubei de casarão. Muitos. Vocês olham ali, Buenos Aires, Ouvidor, olha as ruas apertadas do centro. Verdade. E verifiquem o que se botou abaixo para poder fazer a Avenida Presidente Vargas. Não precisa
fazer muita conta, não. A ruazinha está aqui, algumas vielas daquela passam 2 carros, algumas mais próximas da Praça 15 só passa 1 carro. Isso mesmo. E vamos embora. Aí vocês calculem para ter uma avenida como a Presidente Vargas, o que se colocou abaixo. E para vocês terem um parâmetro de largura de rua, vocês olhem a Marechal Floriano Peixoto, que era chamada de Rua Larga. Então, vocês veem que aprender história é uma coisa maravilhosa. Você vai identificando com o que o povo denomina Rua Larga. Quer dizer, então vocês partem do pressuposto que nenhuma rua ali tinha aquela dimensão, porque ela era a Rua Larga. As outras eram todas estreitinhas. Mas, como dizia Pereira Passos, como dizia Oswaldo Cruz, o Rio estava tomado de cortiços. Habitações sem higiene. Nós sabemos que uma visita mais sensata ao Palácio, por exemplo, das Tulherias, em Paris, não há vaso sanitário, não tem banheiro. A turma se desapertava ali no meio do mato, no meio do canteiro, no meio das flores. Você não tinha a denominação do vaso sanitário. E olha que era um palácio para reis. Então essa questão da higiene é um negócio sério. Os portugueses, quando aqui chegam no Rio de Janeiro, relatos de época falam na chegada do piolho junto. Vocês imaginem 30 mil pessoas dentro de navios. Nossa. Negócio de louco, gente. Tá? Então a questão de higiene não era um forte. E tudo isso contribuiu para que o Rio de Janeiro tivesse realmente o problema das doenças do início do século XIX. Não, do início do século XX, perdoem. Inclusive aqui em Nova Iguaçu, nós tivemos ali a região dos Queimados, quando da conclusão da ferrovia, nós tivemos o mal dos estrangeiros. O estrangeiro chegava aqui e ficava doente, por conta de diversos problemas que agora, se não estivermos vigilantes, vão retornar. Problemas como malária, problemas como hanseníase, começam a aparecer de novo. Tuberculose. Havia uma frase colocada ali na Vila Militar que dizia que o preço da liberdade é eterna vigilância. Naquela subida ali dos paraquedistas, quando a gente ia para Marechal Hermes. O preço da liberdade é eterna vigilância. Isso não é frase militar. Isso é uma frase que vem desde os evangelhos. Orai e vigiai. A vigilância está dentro. Hoje, não, o negócio aí da pandemia aí é uma coisa simples, é uma coisa banal. Uma frase dessa faz com que o povo fique invigilante. Ele não presta mais atenção. Hoje eu fui aqui no Extra, em Nova Iguaçu, já não tinha mais lá o rapaz jogando álcool nos carrinhos. Eu tive que pegar o álcool para colocar. Um pedestal tinha álcool gel, o outro não tinha. Já começou. Usava quem queria. Muita gente sem máscara. Quer dizer, inclusive os comerciantes.
do lado de fora. Será que esse pessoal está achando que a brincadeira já acabou? Será que esse pessoal não está vendo lá fora que a coisa está recrudescendo? O ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tentou voltar aí e já tinha 18 infectados. Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fez lá uma recepção, respeitando tudo, e hoje saiu o laudo de não sei quantos infectados. Gente, por favor, não tem que discutir, tem que cumprir. A sua opinião não me interessa qual é o produto que vai nos ajudar a combater. E esse produto, os químicos, os biólogos, etc., vão ter que dar informações para o farmacêutico misturá-los. Por favor, gente, não é uma brincadeirinha. Eu acho que... Não é eu acho. Eu acho uma opinião sobre o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, né? Sobre lá o Jesus, que já não fez milagre lá no Benfica, já perdeu. Jesus, que o time já está eliminado. Quer dizer, o Jesus não era o cara. O cara era o Jesus e a equipe do Flamengo. Era um somatório. E nós temos que entender isso. A nossa vida é somatório. É agregação. Individualismo joga fora. O cara muito individualista, distância dele. Tá lá, Jesus era o cara. E o Jesus é bom, viu? O Flamengo ganhou isso com Jesus, ganhou aquilo com Jesus. Perdeu o Mundial com Jesus. E o Jesus foi embora. Merece até estudos. Merecem estudos a ida do Jesus embora. Quem quiser que procure fatos da ida dele embora. Mas o Jesus já chegou no Benfica perdendo. E aí, meus amigos, vamos parar com esse endeusamento idiota. Perdoe a palavra. Esse endeusamento. Jesus nos disse que a ninguém chameis raca. Raca é sinônimo de tolo. Perdoe. Errei. Vamos parar com esse endeusamento totalmente despropositado. Vamos observar o agregamento, a junção, a união. Essa sim é maravilhosa. A individualidade não tem nenhum contexto. Então o nosso Ronaldo vai ver que algumas igrejas realmente foram destruídas no Rio de Janeiro. E outras permaneceram, pelo local que estavam, pelo interesse público, etc. Alguns porque são marcos históricos. Algumas sobreviveram, outras não. Cada vez que eu passo ali, na Avenida Passos, que eu vejo ali aqueles prédios maravilhosos, onde está inclusive a Federação Espírita Brasileira, onde está o prédio da FEB, tem um prédio ali de uma casa também de roupas, prédio belíssimo do lado, daqui a pouco eu me lembro o nome. Toda vez que eu passo ali, eu me lembro como aquele trecho do Rio era valorizado pelos pedestres. E o quanto aquele terminal da Praça Tiradentes era culturalmente importante. E a igrejinha da Lampadusa, que está ali do lado direito, quase em frente à Federação, quase em frente à lateral do Teatro João Caetano. Sim. Pequenininha, estreitinha, apertadinha. Eu fico me perguntando como é que aquela igrejinha resistiu. Igreja Nossa Senhora da Lampadusa, que eu já contei aqui a história.
São escravos que foram salvos por um navio negreiro na ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo. E esse navio negreiro os trouxe para o Rio de Janeiro. E eles, por estarem vivos, erigiram aquela igrejinha. Igrejinha linda. Entrem, não esqueçam, se puderem, de ajudar na manutenção. Eu, toda vez que eu entro na igreja, eu ajudo. Na manutenção, faço questão de depositar o meu óbolo. Porque aquilo é um trabalho histórico, aquilo tem que ser mantido. Ah, mas o pessoal usa... Isso não é assunto meu. O assunto meu é o que eu faço e a finalidade com que eu deposito. Eu não posso discutir o semelhante. Parar com essa mania, gente. Vamos discutir o que é para ser discutido por nós. E vocês têm lá dentro várias placas que contam a história da igreja. Fotografem, tragam para nós. E a gente vai aprendendo junto. Aí ali eu fiquei sabendo que o Tiradentes não teria sido enforcado ali onde é hoje a Praça Tiradentes. Ele teria sido enforcado mais à direita dessa capela. Talvez ali mais ou menos naquela área que hoje é um estacionamento. Então a gente tem que estudar a historinha do pedaço para a gente poder começar a emitir. A gente não pode ficar repetindo o que o João disse, o que o José disse, não. A gente escuta o que eles disseram e vamos pesquisar para ver a sequência. Paulinho, tá? Oi. Em São Cristóvão também não tem um convento, eu lembro em 78, CPOR, lá no final, era o Paiol Cavalaria, acho que no final da Cavalaria, lá no final. E agora mudou, CPOR agora está aqui na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. Mas quando era em São Cristóvão, tinha um convento, tem ainda esse convento, um convento, se não me engano, que faz fundo com o quartel. Você lembra disso? Aquele que ficava no alto? Isso mesmo. No alto da pedreira, lá em cima. Perfeito. Não sei, eu teria que estudar aquilo ali. É, isso mesmo. Eu lembro disso, eu não tem sei. Um convento ali. É antigo. Eu não sei. Antigo. Tinha um sargento lá antigo, rapaz. Sargento Xisto. Ali perto do CPOR ficava a UF, União Fabril Exportadora, Sim. que fabricava a cera cristal, fabricava o sabão português. E aquela região ali tinha um cheirinho chato do sebo do sabão. Perfeito. Aquele cheirinho no ar. E esse sargento Xisto era muito moleque. Aí ele pegava aqueles aspirantes, aqueles alunos novos, e dizia, ó, vocês estão vendo ali em cima do morro? Ali tem um crematório. As pessoas doentes são cremadas ali, e quando esse cheiro fica forte, é o cheiro da cremação. E aí o camarada escuta, e eu dizer para ele, sargento, para mim não, sargento, quebra meu galho, pô, conta a história. Ele ria pra chuchu e continuava aquela brincadeira dele com as pessoas. Nós somos assim, a gente recebe uma informação e já sai apregoando como verdade. Assim surgem os boatos, assim surgem as fake news. Ah, o Voltaire criticava muito os imperadores, sim, criticava. Não, a Bastilha era um local de tortura, não com Luís XVI. Luís XVI não torturava ninguém, pô. Por isso que fizeram a Revolução Francesa em cima dele. Por que não fizeram em cima de Luís XIV? L'état c'est moi. O Estado sou eu. Por que não fizeram em cima dele? Por que não tripudiaram em cima de Henrique VIII? Não.
tripudiário em cima do Luís XVI, que era um bonachão. Voltaire adorava ser mandado para a solitária. Estudem sobre isso. Ele adorava. Quando ele estava na solitária, além de ter casa e comida, ainda recebia uma ajuda de custo do imperador, do rei. Então ele adorava que prendessem e levassem para Bastilha. Era uma alegria de Voltaire. Aí você fala, mas não é isso que a história diz? Não. A história, ela pertence a quem narra. Tem gente que narra porque achou e tem gente que narra porque pesquisou. E não se esqueçam, hoje a história é dinâmica. Ela já foi estática. Hoje ela é dinâmica. Porque à medida que vocês vão pesquisando e encontrando novas evidências, vocês vão verificando que novos fatos vão surgindo e muitas vezes desmentindo aquilo que durante séculos se apregoou. E aí, meus jovens, como ficamos? A história hoje é essencialmente uma ciência e necessita de comprovações. O Rio do Centro é um problema, gente. Tem uma igreja ali na Rua Larga, que eu me esqueço o nome, não dá para lembrar de tudo, né? 72 anos, os neurônios aqui também ficam cansados. Mas recentemente lá o Sérgio Vagecha, nos mandou as fotos, foram arrumar lá o asfalto ali da Marechal Floriano, acharam um cemitério com não sei quantos esqueletos, para tudo, né? Que cemitério é esse que a gente não tem nos anais? Como é que é esse negócio aqui? Como é que não é? Gente, a história é assim. Você vai, pesquisa e de repente surge um desdobramento. Aliás, quando o Ronaldo falou ali na Candelária, eu estou recebendo aqui o Kiko Estrada. Gente, às vezes eu não vejo todo mundo, tá? Mas eu vi aqui o Kiko Estrada, mandando um abraço para mim e para você, Ronaldo. Grande abraço, obrigado. Kiko, sucesso aí em Caxias. A Deise está aí também. Vamos lá, são 15 comentários, eu não estou vendo-os todos, mas o meu abraço. Estamos aí com 18 comentários. Muito bem, você quando olha toda aquela questão no centro do Rio de Janeiro, contar a história do centro de Janeiro é loucura, gente, porque a cada momento você tem uma novidade. Você pega uma foto histórica, foto antiga, e começa a correr atrás qual o ângulo que foi tirado. Não, aqui tinha um convento aqui onde é hoje, onde era a Avenida Central, onde é hoje a Avenida Rio Branco e tal. E o morro? Não, o morro saiu, tirou o morro. Você vai descaracterizando. O nosso Geraldo falou aqui no prédio do MEC. O prédio do MEC, Geraldo, é um prédio moderno. Ele vem com Getúlio também. Felizmente, eu acho que tentaram até aí fazer umas obras lá, estragar ali aquele painel, mas me parece que não conseguiram e o prédio do MEC ficou. Mas às vezes fica porque ficou. Não fica porque há um amor com relação ao prédio. E o Rio é uma capital cultural. Se do Rio de Janeiro, que emana cultura e conhecimento, você não tem o cuidado, que diremos do restante? O camarada olha. O filho que hoje faz besteira, de alguma forma,
ele se espelhou em alguém. Se foi no pai, no tio, no avô, carece pesquisa. Mas ele se espelhou em alguém. Vocês vejam o nosso imperador Pedro I, vocês não podem falar, vamos falar da Carlota Joaquina, que era isso, era aquilo, tudo bem. Mas Dom João não era o que se apregoa. E Dom Pedro passa a ter certos sensos de dignidade com relação às suas decisões, que se ele fosse o indivíduo que alguns historiadores insistem em pregar, e que Dom João também fosse, ele não teria certos arroubos de integridade como ele teve. Vamos analisar. E se ele era um cara assim tão ruim, não, mas quem educou Pedro II foi Bonifácio. Há controvérsias. Bonifácio foi um dos tutores de Pedro II. Vou repetir, foi um. Ele não foi o educador de Pedro II sozinho e direto. Eu tenho aqui em Nova Iguaçu o nosso querido Marquês de Itanhaém, também tutor de Pedro II. Nós temos N outros tutores trabalhando o nosso Pedro II. Quando eu falei aqui para alguns políticos de Nova Iguaçu que o nome dessa praça aqui, erroneamente batizada de Santos Dumont, e que felizmente hoje tem o nome da Idalina Quintela Botari, corrigiu-se um erro crasso. Aquela praça ali era Marquês de Itanhaém. E aí? Quem era melhor para estar na praça, Santos Dumont ou Marquês? Que inclusive antecede Santos Dumont, cuidando de Pedro II pequeno. Família toda aqui de Marapicu e Cabuçu. Agora, só conhece isso, gente, quem corre atrás. Outro dia, eu morro de rir com jovem na internet. Vocês me perdoem, tá? Eu morro de rir com alguns jovens na internet. Eles às vezes se atrevem a falar de história e a gente fica tão... nada contra o jovem. Tem um monte de jovem na internet arrebentando. Mas tem alguns que querem falar de história e saem desmerecendo todo mundo da história do Brasil. Quando ele começa a desmerecer, eu já deixo para lá, já vou atrás de outra informação. E se alguém me mandar, eu já deleto. Se tiver enviado para minha página, já deleto. E já vou procurar coisa séria para aprender. Eu tenho que conversar com vocês. O Kiko outro dia e o Jesuíno nos mandaram aí a narrativa da segunda revolta da Armada. Eu tenho que separar as fotos que eu tenho de toda a história que estava ali em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade de Magé e que foi retirada. Todas as placas foram retiradas. Já falei sobre isso, estou falando pela segunda vez, sobre os horrores de Magé. Nós vamos conversar. E a turma desconhece isso tudo, acha que sempre foi uma brincadeira, sempre foi uma grande festa. Meu Deus do céu, hoje o Brasil, gente, não é uma grande festa. Hoje o Brasil é uma grande confusão. É gente levando tiro dentro de casa. É policial sendo executado, é bandido sendo executado. Pessoas sendo roubadas. Pessoas sendo impedidas de entrar em casa. Pessoas que têm a sua internet cortada para comprar outra internet ilegal. Por favor, gente. Vamos parar com essa historinha. Daqui a 100 anos vai ser dito o quê? O que hoje nós escutamos. Vai ser dito que era
Era nada disso. Nunca houve isso no Brasil. Né? É a Hoje mesma situação. parece que É isso a aqui é uma mesma situação. brincadeira. Não, não. É, Parece que é uma é. brincadeira, você vê o povo na praia e tal. Aquele povo que está na praia, eu discordo deles estarem, mas aquele povo que está na praia, quantos ali estão para espairecer a cabeça dos problemas que estão vivendo? Vamos parar com esse negócio de condenar todo mundo. Vamos perder essa mania. A grande discussão do suicídio. O suicídio é covardia ou é um ato de coragem? É uma fuga ou é uma busca? Vamos parar com essas verdades absolutas, gente. Verdade absoluta, nós sabemos que não existe. Existe uma verdade relativa àquele momento. Naquele momento pode parecer uma grande verdade. Quando vocês veem o continente europeu batendo palmas para Adolf Hitler, era a verdade daquele momento. Não, Hitler vai combater o comunismo. Hitler vai combater Stalin. O Hitler vai nos livrar do comunismo. Me parece até que eu já vi esse filme. Não me lembro onde, mas eu já assisti. Não sei se é produção de Hollywood, mas já assisti esse filme. E alguém prega para vocês uma pseudo-verdade que nunca se concretiza. E o desinformado acredita. Se Hitler ia livrar a Europa do comunismo, Deus nos perdoe pelo que ele fez. Tá? Então, vamos com calma. Quando aparecerem salvadores da pátria para vocês, pezinho no chão. Esse salvador aí é de onde? Esse salvador aí fez o quê? Trabalhou onde? Quais são as coisas que ele criou, que ele realizou? Salvador não brota do peito, igual árvore, não. Salvador tem história para contar. Tem projetos executados. Vamos caminhar com prudência. Sede prudente como a serpente. Altamente prudente. Eu gosto muito de fazer essas analogias com as situações atribuídas a Jesus, porque elas são sensacionais. Muito bem, meu Deus do céu, o tempo já foi, me perdoem. Deixa eu só fazer uma observação, Paulinho. Igreja... Se não houver outro, aqui está o convento Igreja do Carmo em São Cristóvão. Eu fiz uma pesquisa, não sei se é essa ou se tem outra, mas é o que apareceu aqui rápido para mim. O convento e a Igreja do Carmo em São Cristóvão, fundada em 1699. Capela, depois foi crescendo, mas o convento e a Igreja do Carmo. Eu acho que é essa. A capela, quando a gente esteve lá, ainda estava no alto do morro. A capela a gente via. 78. Não é? Isso. Eu vi aquela capela em 68, 10 anos antes. E eu 7, isso aí, e eu 78. Tá aí. O Geraldo nos manda o seguinte: na Visconde de Inhaúma é a igreja de Santa Rita. Aquela que nós falamos que vários copos foram embora. O departamento aqui de pesquisa do Reflexões é firme e forte. Ele mandou pra gente as liturinas, eu não sei se vocês viram. Ele e o Kiko mandaram os carros com o gasogênio. Quem acompanhar lá a matéria está toda lá nas observações. Muito obrigado. Muito bem. Dentro da mesma sequência de aprendizado, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. Hoje eu recebi, isso aqui é para eu encerrar o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu recebi o nosso resultado da avaliação da educação básica, do IDEB.
eu tive o privilégio de levantar o IDEB de 2 municípios, tanto de Nova Iguaçu quanto de Guapimirim. Ah, você levantou por quê? Porque nos anos que eu fui secretário, foram os anos da avaliação do IDEB. Se eu tivesse sido um mau secretário, o IDEB tinha ido para o ralo. Eu fui secretário no exato ano do IDEB, respectivamente 2013 e 2015. E a nossa querida Ana Amélia nos mandou os resultados do IDEB. E eu me assustei, gente. Eu me assustei e eu vou ler para vocês, porque vejam só, quem aparece em cima? Miracema, Bom Jardim, Natividade, eu já estou dando na ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, Porciúncula, Itapiruna, Miguel Pereira, Rio das Ostras, Itaocara, Duas Barras, Quissamã, Santo Antônio de Pada, Carapebus, Maricá, Nova Friburgo, Resende, Volta Redonda, Comendador Levi Gasparian, Engenheiro Paulo de Fronten, Iguaba Grande, Mendes, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Aperibé, Piraí, Porto Real, Rio de Janeiro, 26º. Gente, assustador. Ninguém tem estrutura de escolas que o Rio de Janeiro possui. Porque o Rio era a capital desta nação, tanto no período do Império como depois no período da República. Ninguém tem mais escola do que o Rio de Janeiro. 26º. Não é sério, me perdoem. Eu estou falando de educação, não estou falando de política. Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, Carmo, Macaé, São Francisco de Itabapoama, Teresópolis, Três Rios, Varriçai, Arraial do Cabo, Rio das Flores, Paracambi, Sapucaia, Barra Mansa, Cordeiro, São João da Barra, Italva, Magé, opa, até que enfim parece que apareceu a nossa região aqui, Magé. Aí, Kiko, aí, Jesuíno, Ana, Magé, Mangaratiba, Nilópolis, opa, apareceu outra. Pinheiral, Coatis, Queimados, apareceu outra. Rio Bonito, Saquarema, Armação de Búzios, Cardoso Moreira, Mesquita, apareceu outra. Rio Claro, mas eu estou falando aí de 40, de 50, eu estou falando lá para trás. Locais que eram para estar na cabeça, até pelos recursos que dispõem. Araruama, Valença, Araruama, Cambuci, Casimiro de Abreu, Itatiaia, Petrópolis, São Pedro da Aldeia, Seropédica, Barra do Piraí, Bom Jesus do Itabapoama, Niterói, ex-capital do estado, Paraty, São Fidélis, Cantagalo, Tanguá, Conceição de Macabu, Itaboraí, Japeri, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, em 74º, Nova Iguaçu. Silva Jardim, 76º, Belfor Roxo, 77º, Duque de Caxias, 78º, Guapimirim, o que muito me entristeceu, 79º, Laje do Muriaé, 80º, São Gonçalo. Em 80º lugar, São Gonçalo. Depois vem Cabo Vassouras,
Cabo Frio, São João de Meriti, Itaguaí, Cachoeira de Macacu, Sumidouro, Trajano de Moraes, Areal. E meus sentimentos, Ronaldo. Campos dos Goitacazes é o último. Tem uma estrutura boa de educação lá, mas infelizmente... Gente, com todo respeito, como é que se consegue... Rio de Janeiro é o primeiro estado, primeiro em recurso, primeiro em arrecadação, é o top dos municípios do estado do Rio. Em segundo lugar, nós temos em população e eleitores São Gonçalo. Em terceiro lugar, um município riquíssimo que é Duque de Caxias. Terceiro em número de eleitores, referência no Brasil em arrecadação. Em quarto, nós temos Nova Iguaçu. Fica aí para vocês a pergunta para que nós encerremos o nosso Reflexões de hoje. É dinheiro o problema? O problema da educação é falta de recurso? Os melhores municípios em arrecadação são os últimos. O problema é dinheiro? Vocês refletem, vocês tirem suas conclusões. Ronaldo, seu boa noite aos nossos queridos amigos. São duas frases de Pitágoras, filósofo e matemático. A primeira frase: antes de fazer alguma coisa, pense. Quando achar que já pode fazê-la, pense novamente. E a segunda: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os homens. Paz e saúde a todos, que Jesus os abençoe e gratidão. O Alexandre Pereira, filho do querido amigo Mauro Lúcio, nos diz o seguinte, que no filme de Zé Arigó, a igreja de Bom Jesus de Matosinhos foi escolhida pelo estado em que ela se encontra. Parabéns lá aos membros da Irmandade de Bom Jesus de Matosinhos. Me parece que Congonhas agora descobriu o Feliciano Mendes. Agora editaram livro, eu vou lá há mais de 30 anos. E levo os amigos de ônibus, já fui dirigindo ônibus, tá? E levo a turma para lá há mais de 30 anos. E parece que agora Congonhas do Campo descobriu Feliciano Mendes e descobriu a Ordem de Bom Jesus de Matosinhos. Parabéns! Nós temos que falar por isso, porque um belo dia as pessoas descobrem que aquele patrimônio não é só deles, aquele patrimônio é da humanidade. Que o Feliciano Mendes não edificou uma igreja para ele. Ele edificou uma igreja para o mundo. Ele construiu uma catedral, tá? Isso é importante que a gente guarde. O Patrick nos dá uma boa noite. Obrigado, Patrick. Jesus abençoe aí a Serra. Kiko Estrada, Duque de Caxias, 77º lugar. Acabei de mostrar aqui, Kiko. Briga aí para você. Muito bem. Sarinha Freitas, noite de paz para todos, muita gratidão. Esse foi o que eu li, tá? Alguns eu não li, me perdoem, tá? Que não aparece para mim aqui, eu tenho que reprogramar esse notebook aqui para eu poder ver todo mundo. Meus queridos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres, pensando no bem, como dizia Leopoldo Machado. Obrigado por estarem conosco. Obrigado por nos aturarem por 1 hora, praticamente todo dia. Agora, o que nós passamos para vocês é fruto de pesquisa,
é fruto de trabalho e principalmente fruto do coração, que vai para vocês com todo carinho nesse período difícil de pandemia. Vamos orar, vamos guardar as proteções. Nossa professora Leila do Colégio Leopoldo continua internada, melhor, graças a Deus. Professora Nelita, perdoem, continua internada, Jesus abençoe. Vamos em frente. A jornada é sempre de gratidão, como diz a Sarinha. Outro dia a Fernanda Montenegro perguntava como é que ela tinha como é que ela possuía aquela vitalidade. Ela disse, só de acordar no dia seguinte é uma maravilha. Eu só tenho que agradecer, 92 anos, se não me falha a memória. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã, se Papai do Céu assim o permitir, com mais um Reflexões. Fiquem com ele. Gratidão.